mais um carro muito pedido por vocês aqui no nosso canal, a avaliação do Volkswagen Nivus Highline, modelo que tem o principal concorrente aqui no mercado, o Fiat Fastback. Todos os detalhes você confere com a gente a partir de agora e roda a vinheta. E se você chegou aqui agora no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe nos seus comentários caso você fique com alguma dúvida ou caso você queira que eu faça avaliação de algum outro modelo. Pode ser novo, seminovo ou usado, deixe aí nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. O Volkswagen Nivus Highline ele tem algumas diferenças aqui no visual em comparação ao Comfortline, mas são diferenças mais sutis. O que tem de diferença aqui? A gente tem os sensores de estacionamento na dianteira, o farol de neblina na lateral do para-choque e escondido aqui atrás do símbolo da Volks, a gente tem o radar do sensor dele, na verdade o radar do ACC, que é o controle adaptativo de cruzeiro que eu vou explicar para vocês mais durante a condução. Continuando aqui a detalhes do veículo, ele tem os faróis Full LED com assinatura em LED, que é um design bem bonito por sinal. Vindo aqui para a lateral, ele tem rodas de 17 polegadas com pneus 205/55. Esse Nivus ele vem na configuração na cor Red Sunset com teto em preto brilhante, uma combinação que acrescenta R$ 1.650 ao total do preço do veículo, que é em torno de 142 mil. Vindo mais aqui para o fundo, finalizando por questões de design, ele é um SUV coupé, assim como acontece com o Fiat Fastback. Na verdade, são os maiores concorrentes assim, do segmento em si. E falando aqui da traseira, ele tem essa assinatura aqui em LED das lanternas e esse acabamento em preto que une as duas. Só que a lanterna em si, ela só tem a iluminação até esse ponto. Isso aqui é mais um acabamento. E chegando aqui na parte traseira, o que é legal de falar é que como um bom SUV coupé, como um bom veículo pensado mais para um carro mais de design, mais bonitão, ele tem um porta-malas bem generoso, na verdade. São 415 litros. É menor em praticamente 100 litros do que o Fiat Fastback, mas para você que precisa fazer suas compras do mês, para você que faz viagens eventuais, é um porta-malas muito bom. E agora o resto dos detalhes eu vou mostrar para você lá dentro. Aqui o interior do Nivus ele tem alguns detalhes interessantes para falar para vocês com relação a acabamento e alguns itens. Começando aqui pela porta, ele tem os comandos até que são simples dos retrovisores elétricos e dos vidros elétricos, também com botão para você desativar dos outros 4 vidros, que na porta é bem tranquilo. O que é interessante de falar é que apesar do acabamento ser todo em plástico, o apoio de braços aqui do motorista ele é revestido em couro, assim como os bancos. A gente tem do lado esquerdo, mais abaixo, o botão seletor dos faróis, então a gente tem aqui a função automática, farol baixo, alto e farol de neblina, que a gente pode selecionar e selecionar inclusive aqui nesse outro botão a altura do farol. Aqui, agora chegando no volante do Nivus, legal destacar que ele já traz o novo logo da Volkswagen, que de novo, assim, quem nunca reparou de diferença, a única diferença é que agora o W aqui da Volkswagen ele não toca no aro, ele é um pouco elevado, essa é a principal novidade do logo. Mas falando do conjunto aqui, do lado esquerdo a gente tem os controles na parte superior aqui do sistema semi-autônomos de um modo geral. Então a gente tem aqui o botão para fazer a seleção do piloto automático adaptativo. Aqui eu aumento e diminuo a velocidade dele. Aqui nesse outro botão eu faço o acesso para outras funções do controle e aqui limitação de velocidade. Abaixo eu tenho aqui o botão de volume, seja para atendimento de ligação ou de músicas. Aí aqui do lado direito ele tem os botões do controle do painel dele de instrumentos, que é 100% digital, e ele tem algumas visualizações. Essa aqui é a primeira visualização padrão dele, com do lado esquerdo o contador de RPM, do lado direito o marcador de velocidade e a informação ali de consumo que foi setado desde a última vez que ele foi zerado. Então aqui eu posso selecionar outras visualizações no painel, então eu vejo aqui o status do veículo, qual música está tocando, tem as informações aqui dos assistentes, do que foi ligado e do que não foi. Então aqui eu consigo controlar a distância, por exemplo, do veículo à frente máxima. Nesse daqui eu aciono a função do ACC, limite de velocidade. Aqui ó, limitador ou ACC. O Front Assist já está ligado. E no botão aqui mais superior eu também faço a mesma seleção para limitador de velocidade.
E aqui das visualizações, ele tem essa visualização, que ele é a mais resumida, focada nos seus assistentes. A outra visualização é a visualização padrão dele, com o contador de RPM e de velocidade. E a outra mais simplificada, só focado aqui no assistente mesmo. Eu posso ter essas visualizações aqui no painel de instrumentos. E também é legal de falar aqui no volante que ele tem as aletas para trocas de marchas. Eu posso trocar do lado esquerdo para diminuindo marchas, do lado direito para aumentar. E essa é uma função interessante porque nem todo carro dessa categoria tem essa possibilidade de trocas manuais, principalmente no volante. Então eu posso trocar trocas manuais tanto no volante quanto na alavanca de marchas aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui na área central. Começando pelo apoio de braços, ele tem um pequeno porta-objetos aqui, que eu costumo guardar carteira, como aqui, por exemplo, meu cabo USB. No console a gente tem um local para colocar a chave do veículo, 2 pequenos portas-copo e uma tomada 12 volts. O freio de estacionamento é simples, por alavanca, nada de freio eletrônico aqui. Na alavanca de marchas, a gente tem aqui, como eu comentei, a possibilidade de trocas manuais. Então, jogando para o lado aqui, eu posso aumentar a marcha subindo ou reduzir marchas descendo, o câmbio. E voltando aqui para a função normal de direção, se eu dou mais um toque para trás, eu aciono a função Sport do câmbio. E se a função Sport ela muda as características do comportamento do câmbio e deixa o carro um pouco mais esperto na condução. Um pouco mais acima a gente tem aqui o botão de partida do veículo e na região central a gente tem o carregador de celular por indução. Qual que é o grande problema aqui desse conjunto para mim é a ergonomia dele. Um exemplo, para colocar o celular aqui para carregamento, a posição é difícil e é mais difícil ainda se você tiver que usar o cabo USB. Vou dar um exemplo. A conexão ela fica deste lado. Para você conseguir conectar, a mão ela já não entra nessa posição para você conseguir encaixar o cabo USB. Você tem que vir por essa posição aqui e fazer o encaixe. Então ela não está na posição muito ergonômica, muito fácil. Colocar esse cabo aqui não tem jeito, só com o carro parado, com muita iluminação, porque também essa região aqui não é iluminada. Agora aqui desligar o carro um pouquinho, falando sobre os comandos do ar-condicionado dele. O ar-condicionado dele é touchscreen, então dessa função aqui eu mexo na temperatura, eu reduzo a temperatura para cá e aumento para o lado de cá, e aqui eu aumento a velocidade do ar. Eu posso tanto clicar aqui para aumentar e diminuir, ou eu posso aumentar com esse movimento. Subindo mais ainda, falando agora sobre a central multimídia dele, como eu falei, é uma central multimídia com conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E durante os testes ela apresentou alguns problemas de conectividade. Não de cair a conexão, mas por exemplo de estar tocando uma música e de repente a música para de tocar e começa a tocar só no celular. Isso aconteceu tanto com a conexão sem fio quanto a conexão por cabo. Mas falando agora das características da central multimídia mesmo. Aqui nela eu posso ligar e desligar o start-stop do veículo e posso fazer a abertura da tampa do porta-malas. São duas funções novas. Aqui eu também posso mexer nos sensores do estacionamento e vindo mais para a função dela em si. Vamos aqui para a home dela. Eu posso comprar aplicativos no aplicativo Volkswagen Play para utilizar aqui na sua central multimídia, na loja de aplicativos da Volkswagen, ou eu posso ter as funções somente aqui do Volkswagen Play. Por exemplo, boas-vindas, eu posso ter algumas funções de conectividade. O que é interessante dessa central multimídia, que pouca gente presta atenção, é que a Volkswagen é uma das poucas marcas que ela ainda tem a central multimídia localizada dentro do painel do veículo. Ela não usa telas flutuantes, que é aquela tela que fica projetada fora do painel. Para muita gente, aquela tela dá um aspecto de coisa feia, de que não acha que é uma coisa natural. Esse aspecto no design é muito melhor resolvido do que de outras marcas. Já vou adiantando para vocês que nessa versão Highline, ele vem com banco revestido em couro sintético, nesses dois tons de cinza, que é um tom mais escuro onde você senta e um tom mais claro na região externa. Ele é um banco que ele tem uma característica mais dura, ele tem uma espuma mais dura do que da dos outros veículos, é um banco mais firme, e essa projeção aqui das laterais, ela é muito bom para quem é magrinho, para quem
tá mais em forma, agora pessoas mais gordinhas assim como eu, isso daqui é muito duro, então a sua primeira impressão é de que você está sendo espremido no banco. Então, se você é mais gordinho, vai demorar um pouco para acostumar, mas você acostuma. É uma questão mais de costume mesmo do que de conforto. E agora sim, vou mostrar as características além do banco traseiro. O primeiro ponto de que você percebe aqui de características é que você senta um banco um pouco mais baixo do que acontece com outros carros. É uma posição de banco mais baixa, que para mim é uma posição melhor, mais confortável, que eu mantenho a perna mais erguida e é mais confortável para as pernas, pro meu gosto. A altura do teto também é boa, mesmo sendo um SUV coupé, que tem essa caída do teto mais pronunciada, para mim ela tem uma altura bem agradável. Não sou alto, tenho 1,75, mas para mim a altura é boa, talvez para alguém que seja muito mais alto, ficar aqui no banco traseiro seja uma condição mais apertada. Falando de acabamento, assim como na frente, todo acabamento é em plástico, e diferente do que tem lá nas portas dianteiras, esse acabamento aqui do apoio de braços é somente de plástico. Então aqui nada de revestimento em couro. E chegando aqui na área central, o que é bom de falar é que os passageiros contam com saídas de ar-condicionado para a traseira também. Então o ar-condicionado é de uma zona, mas ele tem essa saída de ar-condicionado na traseira também, que é algo que é bastante interessante para quem vem aqui atrás poder se refrescar. E falando aqui de outras utilidades, ele tem uma saída USB para carregamento de celulares. E agora vamos falar como que esse carro anda na rua, que é o que interessa mesmo, né? Vamos lá. O Nivus Highline, assim como a versão Comfortline, vem com a mesma mecânica, a mesma motorização, que é o motor 1.0 de 3 cilindros, de 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque. O câmbio também sempre o mesmo, automático de 6 marchas, com possibilidade de trocas manuais aqui nas aletas ou aqui na alavanca de câmbio. O que é interessante desse conjunto, é um conjunto já muito consagrado, é que ele tem um desempenho muito bom, seja na estrada, seja aqui na cidade, e com uma resposta de aceleração muito boa. Assim, é o típico carro que você anda e que alguém vai falar, poxa, isso aqui é 1.0 mesmo? Não parece, realmente não parece um carro 1.0, mas é um carro que anda muito bem na cidade. De característica de rodagem desse carro, que eu percebo que, assim como a maioria dos carros Volkswagen, os carros alemães de um modo geral, ele tem uma calibração de suspensão mais firme do que a média. Então, como você pode ver aqui, tô passando em algumas emendas de asfalto, o impacto do pneu com essas emendas, ele traz uma resposta mais firme por uma falta de absorção, e isso traz um pouco de impacto dentro do veículo. E também uma outra característica que você pode perceber é o isolamento acústico. O ruído vindo de fora para dentro da cabine, ele não é tão bem filtrado. Mas a gente não está falando aqui de um carro de grande categoria, não é um carro de luxo que tem mais essa característica de melhor isolamento acústico. Aqui não é o caso. Ele tem um bom isolamento acústico, mas não é dos melhores. Mas, voltando a falar aqui de dirigibilidade, um outro ponto também legal de falar é que ele tem um sistema de direção eletroassistido que tem, para mim, acho que a melhor calibração possível do que eu já avaliei até hoje. Assim, ele consegue ser firme o suficiente e macio o suficiente na medida certa. Ele não é tão duro e ele não é tão mole. Você consegue fazer manobras em cidade aqui com um conforto bom, e na estrada ele consegue ter uma firmeza boa para que você tenha o carro sempre na mão, sempre na melhor condição de uso. O que para mim aqui talvez o que precisaria ser melhor nas características do carro seja o consumo. O Inmetro ele aponta que esse carro na cidade ele faz 8,3 km por litro e, se eu não me engano, 10,1 na estrada. Se eu não me engano, essa é a medida, mas eu vou deixar os números aqui no vídeo. Na prática, esse número foi muito difícil de alcançar. Claro que o consumo depende de muitos fatores, depende do tipo de combustível, depende do tipo de direção, depende principalmente do tipo de tráfego que você é acostumado a fazer. Então é muito comum você ver quem tem o mesmo veículo que você com um consumo completamente diferente. Nem sempre o problema é o motorista, nem sempre essa é a maior questão. Às vezes a maior questão é como é a condição de rodagem. Às vezes a pessoa anda com muito mais trânsito do que você, ou muito menos trânsito do que você. Uma pessoa que roda numa via, sempre em vias planas, não pega a subida. A subida é um fator que influi muito no consumo de combustível do carro. E nesse caso aqui foi exatamente o que eu peguei. Eu peguei o pior dos cenários. Eu
peguei o pior de cenários, foi de trânsito intenso e de locais com muitas subidas. E eu consegui uma média naquela condição de 5,9 km por litro com etanol, e utilizando, já pegando vias mais livres e combinando com aquele consumo, estou numa média agora de 6,5 km por litro. É bem distante daquele número apontado pelo Inmetro. E claro, você já deve ter visto outras avaliações que o consumo foi melhor, mas essa foi a média que eu consegui aqui, e isso varia com certeza de pessoa para pessoa e desses fatores que eu te falei. Mas para ser mais econômico do que era a geração antiga, ele vem com o sistema de start-stop, que era uma coisa que não tinha na antiga geração do Volkswagen Nivus. Só que o sistema de start-stop dele não é muito eficiente, digamos assim. Se você tiver com o ar-condicionado ligado, por exemplo, ele vai desligar o veículo por 4, 5 segundos e vai ligar novamente para que você tenha a temperatura do veículo estabelecida sempre na temperatura que você precise. E muitas vezes o carro nem desliga. Eu vou fazer um teste aqui agora, parando. Vamos ver se o sistema desliga. Ó, nem desligou o carro. Ele apareceu o sinal aqui de start-stop desativado. Provavelmente para poder manter a temperatura do carro da maneira como eu programei aqui. Mas um outro problema desse sistema de start-stop é como que ele atua. Ele desliga o veículo muito abruptamente e religa muito abruptamente, não é uma questão suave. Então, nesse liga e desliga, o carro balança, o carro falha. Se você chegar num ponto que você pisa no freio para o carro parar e ele começou a desligar e o trânsito voltou a andar e você tira o pé do acelerador, do freio no caso, ele fica num estado de confusão que ele começa, a rotação dele baixa bastante, ele falha até estabelecer e voltar a rotação dele. Então esse é um ponto para mim de atenção, que se você pegar esse carro para andar, não acha que isso é um defeito da unidade que está com você, é uma característica do carro mesmo. E um outro ponto também que é bom de falar aqui, voltando a falar de desempenho, né, que eu comecei a falar e não terminei, ele tem a função Sport no câmbio. Então para eu acionar a função Sport, eu jogo o câmbio aqui para trás, dou um toque para trás, ele aciona a função Sport. Nessa função Sport, o câmbio ele muda as características de funcionamento dele, ele vai trocar de marchas com rotações mais altas e vai deixar o carro com respostas mais rápidas. O que eu percebi na direção é que na função D, o acelerador ele tem um pouco de delay. Então quando eu acelero, ele demora um pouquinho para poder entregar aquilo que eu pedi para depois funcionar. Aqui não, ele aqui é muito mais direto. Quando eu acelero, ó, ele é muito mais esperto na aceleração. E isso nas trocas de marchas é a mesma coisa. Ele vai trocar de marcha sempre em rotações mais altas, privilegiando o desempenho do carro. Isso para você utilizar na estrada é uma delícia, é muito bom de ultrapassar. Só que aqui nessa característica de câmbio, o que é? É intuitivo de você estar andando com o carro, você quer voltar para o D, você pega e joga para frente aqui. Só que o para frente você jogou em N. Se eu voltar para trás, ele volta para o S. Na verdade, para eu voltar para a função D, eu tenho que dar o toque para trás novamente e eu volto para o D. Então esse é um ponto que é bom de você prestar atenção na hora que estiver utilizando o Volkswagen Nivus ou veículos da Volkswagen de um modo geral, que tem essa mesma característica de configuração de câmbio. Um outro ponto aqui para falar desse carro, que não tem como não deixar de falar, é o ACC dele, que é o piloto automático adaptativo, que você seta aqui no controle do veículo, seleciona qual que é a velocidade máxima. Você pode pular nesse botão de mais, pulando de 10 em 10 a velocidade, ou aqui no Set Reset, mudando de 1 por 1, ó, a velocidade. Eu vou colocar aqui 50 km por hora, está programado. Ele vai aqui seguir o veículo à frente e se manter na faixa. Qual que é a principal questão para mim aqui? Ó, ele está acelerando o veículo e se guiando pelo veículo à frente. Aqui eu programo a distância mínima do veículo à frente para que ele ande de uma maneira segura. Eu vou colocar a menor distância possível e vamos ver aqui uma condição em que o trânsito pare. Aqui eu tô com velocidade máxima de 50 km por hora programada, o farol está fechado e está calculando a frente e vai começar a frear o veículo. Ó. Presta atenção que vai acontecer. Ó, esse alarme aqui ele desligou
o sistema ele não vai até a total imobilidade. Então ele não é um sistema de controle automático de cruzeiro adaptativo que ele segue o veículo à frente, quando o veículo da frente ele freia totalmente, depois ele acelera. Na verdade é ao contrário. Ele mantém a velocidade quando baixa de 20 km por hora, ele desliga completamente o sistema e você precisa prestar atenção para voltar a frear. Então, se você nunca teve um veículo com sistema de piloto automático adaptativo, você com certeza não vai perceber essa diferença, vai achar que o sistema de todos os veículos funciona dessa forma. Mas aqui não, aqui é um sistema que você precisa estar sempre atento, porque na hora de que você precisa para frear o veículo numa totalidade, isso não vai acontecer, o sistema vai desligar. Então é bom ficar de olho, e aí é um sistema, ele funciona assim mesmo, ele não é como o das outras marcas. E um outro ponto também desse ACC é que ele tem uma lentidão na resposta de perceber que o veículo está à frente. Nesse caso aqui não tem problema, ele está seguindo normalmente. Mas se um outro carro entrar na minha frente, por exemplo, ele demora para detectar o carro à frente e para reduzir a velocidade. E a gente sabe que o trânsito ele é meio caótico, às vezes os motoristas não são dos melhores. Se você não estiver prestando atenção, se você não estiver prestando atenção, o carro ele vai continuar andando, ele vai continuar fazendo o trajeto, e quando ele perceber que o carro está, ele vai frear de uma maneira mais brusca. Então isso é um ponto que precisa ter bastante atenção, principalmente nesse carro aqui, nos carros aqui que tem o ACC da Volkswagen. Pensando em concorrentes aqui para o Nivus no mercado, a gente tem vários concorrentes entre os SUVs, tem o Kicks, tem o Creta, tem vários, mas a gente tem que falar do principal concorrente dele, que é o Fiat Fastback. Se a gente compara essa versão aqui do Nivus, que é a topo de linha, com o Fastback nas mesmas características, a gente tem o Fastback ganhando em alguns pontos, como por exemplo, como eu falei antes, ele tem praticamente 100 litros a mais de porta-mala, ele é um pouco mais potente, ele é um carro maior, e em nível de acabamento, em nível de itens de série, ele é praticamente a mesma coisa. O que faria eu comprar o Nivus? Ele é um carro que é gostoso de dirigir, tem um bom desempenho. Em nível de economia de combustível, os números dele pelo metro são melhores do que o Fastback. Agora, para ter certeza mesmo se vale a pena comprar o Fastback ou o Volkswagen Nivus, só um test drive mesmo para poder ver qual que se enquadra melhor à sua rotina. Um carro talvez menor, um carro mais fácil de estacionar, um carro de uma tecnologia mais para o dia a dia, talvez o Nivus. Agora um carro com um porte maior, se a família for grande, talvez você precise escolher o Fastback. Mas e você, o que você escolheria? Deixa aí nos comentários.